Você é um daqueles que morrem de medo quando vão assistir um filme de terror? Que evita passar pela sessão de terror da Netflix? Se você é um desses, saiba que muitos desses filmes são inspirados em fatos reais. Isso significa que muitas daquelas coisas aconteceram de verdade. Esse tipo de filme é mais comum do que você pensa, e hoje mostraremos alguns deles. Então se ajeita no sofá, pega um cobertor e vamos lá. O filme acompanha a assustadora jornada de dois padres, um em crise com sua própria fé e outro com um passado turbulento, que precisam unir forças para salvar a jovem Schmidt em um ritual bastante arriscado. O enredo é inspirado em fatos, mais precisamente no livro Begone Satã, publicado em 1935 pelo padre Carl Vogue, que é um relato documental sobre um dos casos de exorcismo mais famosos e bem documentados dos Estados Unidos, o exorcismo de Emma Schmidt, realizado pelo padre Theophilus Hiesinger, que ganhou amplo reconhecimento após a publicação do livro. Segundo o material, a menina começou a manifestar sinais de possessão na adolescência. Ouvia vozes frequentemente e sentia-se impedida por forças invisíveis de participar dos sacramentos. Sem um diagnóstico médico conclusivo, a garota passou por um primeiro exorcismo com Hiesinger em 1912, mas os sintomas continuaram até a vida adulta. Em 1928, ela foi levada sigilosamente para um convento no interior do Ivoa, onde passou por um novo ritual conduzido pelo padre. O processo começou em 18 de agosto e se estendeu por 4 meses, dividido em 3 fases que totalizaram 23 dias de sessões intensas. Conforme o que foi relatado, ela levitava, vomitava repetidamente, produzia sons animalescos e contorcia o corpo de forma sobre-humana durante o exorcismo, mesmo amarrada a uma cama de ferro. Diante da agressividade dos episódios, Hiesinger concluiu que a mulher estaria possuída por 4 entidades, que seriam Beelzebul, Judas Iscariotes, sua tia Mina, acusada de bruxaria, e seu pai, Jacob, que teria lançado uma maldição sobre ela. Disse que, eventualmente, Hiesinger concluiu com sucesso o exorcismo após 3 noites e dias consecutivos trabalhando em Schmidt sem interrupções, permitindo que ela vivesse o resto de sua vida em relativa paz. Alguns relatos afirmam que Schmidt ficou possuída intermitentemente até sua morte. Hiesinger, por sua vez, faleceu em 1941 no estado de Wisconsin. Embora testemunhas oculares tenham sustentado a veracidade dos eventos, não se sabe se ele realmente libertou Schmidt de forças malignas ou se ela sofria de alguma doença mental não diagnosticada. A própria Igreja Católica jamais emitiu parecer oficial sobre o desfecho do caso. O que você vai ouvir agora não é um filme de terror comum. Não há demônios, não há gritos falsos. É a história real de uma garota de 16 anos que foi torturada até a morte por uma mulher que deveria cuidar dela. Hoje vamos falar sobre Sylvia Likens, o caso que inspirou o filme A Garota da Casa ao Lado. Sylvia Likens nasceu em 1949, em Indiana, Estados Unidos. Ela era uma adolescente comum, gostava de música, sonhava em ser professora, cuidava dos irmãos mais novos. Seus pais eram artistas de circo itinerantes. E em 1965, eles precisaram viajar para um compromisso de trabalho. Para não levar os filhos, eles alugaram uma babá, uma mulher chamada Gertrude, para cuidar de Sylvia e sua irmã Jenny. O acordo era $20 por semana para cuidar das meninas. Parecia uma solução temporária, mas foi a sentença de morte de Sylvia. Gertrude era uma mulher de 37 anos, divorciada, mãe de 7 filhos, vivia em condições precárias e sofria de problemas de saúde. No começo, tudo parecia normal. Mas logo Gertrude começou a acusar Sylvia de mentir, de roubar, de ser promíscua. Essas acusações eram falsas, mas serviram de pretexto para o que viria. O que começou como punições físicas, beliscões, tapas, rapidamente escalou. Gertrude incentivou seus próprios filhos e adolescentes da vizinhança a participarem. A casa de Gertrude se transformou em uma câmara de tortura. O que Sylvia sofreu nas semanas seguintes é quase impossível de descrever sem sentir náusea. Vou resumir os fatos documentados nos autos do julgamento. Ela foi espancada repetidamente. Teve dentes quebrados. Foi queimada com cigarros e fósforos. Foi trancada no porão e privada de qualquer tipo de alimento. Teve palavras gravadas com agulha quente no abdômen. Gertrude também a obrigava a ficar nua, e seus filhos e amigos da vizinhança a humilhavam constantemente.
A irmã de Sylvia, Jenny, também era abusada, mas em menor grau. Jenny, com medo, não contou a ninguém o que estava acontecendo. Em outubro de 1965, após um espancamento especialmente violento, Sylvia entrou em coma. Gertrude e os filhos, em vez de chamarem ajuda, colocaram Sylvia em um colchão no porão e esperaram. Sylvia morreu 3 dias depois. A causa da morte: hemorragia cerebral e desnutrição severa. Quando a polícia chegou, encontraram o corpo de Sylvia coberto de cicatrizes, queimaduras e marcas de tortura. E então Jenny finalmente contou tudo. O julgamento de Gertrude e seus comparsas foi um dos mais chocantes da história americana. A promotoria mostrou ao júri o diário que Sylvia mantinha escondido, onde ela escrevia: "Alguém, por favor, me ajude. Eu não aguento mais." Gertrude tentou se defender dizendo que era doente mental e que os adolescentes que a ajudavam é que eram os culpados. Não funcionou. Ela foi condenada à prisão perpétua, mas acabou sendo libertada em 1985, após cumprir apenas 20 anos. Morreu em 1990, em liberdade. Os filhos de Gertrude e os adolescentes envolvidos também foram condenados, mas com penas menores. A vizinhança inteira sabia que algo errado acontecia naquela casa, mas ninguém denunciou. O silêncio dos adultos foi tão criminoso quanto a tortura. Em 2009, um filme de terror prometia levar ao limite a experiência de quem assistia. Evocando espíritos, trazia uma família desesperada, uma funerária mal assombrada e aquele selo que sempre nos intriga, baseado em uma história real. Mas o que há por trás desse aviso? O que realmente aconteceu com a família Snedeker na casa de Southington, Connecticut? Vamos deixar o filme de lado e vasculhar os arquivos da vida real para descobrir a verdadeira história que deu origem a este terror. A história real começa em 1986. Carmen e Alan Snedeker, junto com seus 3 filhos e uma sobrinha, estavam em uma situação difícil. O filho mais velho, Philip, lutava contra um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. Para ficarem mais próximos do hospital da universidade, onde Philip fazia tratamentos de radiação, a família precisava se mudar às pressas. Foi então que encontraram o que parecia ser um milagre, uma casa grande e espaçosa em Southington, com um aluguel surpreendentemente baixo. Para uma família com as finanças exauridas pelos custos médicos, era a solução perfeita. Mas, como diz o ditado, quando a esmola é grande, o santo desconfia. A família se mudou em junho. Só depois de instalados é que começaram a descobrir os segredos macabros do imóvel. Enquanto exploravam o porão, que seria o quarto dos meninos, encontraram objetos perturbadores, uma mesa de embalsamamento e ferramentas usadas por agentes funerários. A verdade era terrível. Aquela casa, décadas atrás, havia funcionado como uma funerária. Carmen alegou que não fazia ideia disso ao alugar, mas o vizinho que intermediou o negócio afirmou o contrário, que a família sabia do histórico do local. Independente da verdade, o estrago estava feito. Logo após a mudança, os eventos estranhos começaram. Carmen relatou que, ao lavar o chão da cozinha, a água do balde se transformou em um vermelho profundo, acompanhado de um cheiro nauseabundo de carne podre. Objetos desapareciam, e a família ouvia barulhos como se centenas de pássaros batessem asas dentro das paredes. O foco das manifestações parecia ser Philip. O garoto, fragilizado pelo câncer, começou a ter mudanças drásticas de personalidade. Ficou agressivo, escrevia poesias com temas necrófilos e alegava ver pessoas estranhas no quarto. A família acreditava que não eram alucinações da quimioterapia, pois os médicos garantiam que os remédios não causavam tais efeitos. Desesperados, os Snedekers fizeram o que qualquer família em filmes de terror faria. Chamaram os famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Os Warrens, junto com seu sobrinho, passaram semanas na casa. Lorraine afirmou que a atividade era tão intensa que eles presenciaram agressões físicas e objetos se movendo. A investigação deles apontou para um possível motivo terrível. Supostamente, um dos funcionários da antiga funerária havia sido acusado de necrofilia. A conclusão dos Warrens foi que a casa precisava de um exorcismo. Segundo eles, um arcebispo teria autorizado a cerimônia, e após o ritual, a casa foi declarada limpa. No entanto, esta história tem um lado obscuro que vai além dos fantasmas. O romancista Ray Garton foi contratado para escrever um livro que documentaria o caso. Em entrevistas, Garton revelou um detalhe chocante.
Ao tentar entrevistar a família Snitker, ele percebeu que ninguém contava a mesma versão duas vezes. As histórias eram contraditórias. Quando levou o problema a Ed Warren, a resposta foi assustadoramente honesta. Warren teria dito para ele não se preocupar, porque todos que nos procuram são loucos. E completou: você escreve livros de horror. Apenas invente a história e faça ficar assustadora. Atuais moradores da casa e vizinhos afirmam que nunca houve qualquer atividade sobrenatural e classificam a história como tolice de Hollywood. Mesmo Carmen Snitker, que hoje se tornou conselheira espiritual, admite que o filme de 2009 é uma versão exagerada. E você? Acredita que a família Snitker enfrentou forças demoníacas reais? Ou será que o desespero da doença do filho, combinado com a sugestão de morar em uma antiga funerária, criou uma tempestade psicológica que fugiu ao controle? A única certeza é que, neste caso, a realidade pode ser tão confusa quanto a ficção. Se você gostaria de continuar assistindo vídeos como esse, se inscreva e até o próximo Pergunta-Resposta.